Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então, o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça.
E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos. Padre Fábio, tem mais ou menos 4 anos que me separei, não por minha culpa, mas sim por coisas do meu marido, por coisas que me fez passar. Sempre acreditei que o casamento deveria ser para sempre. Padre, desde então nunca mais recebi a comunhão porque sei que a igreja é contra o divórcio. Uma vez quando fui me confessar, o padre me falou que com o tempo eu poderia receber a comunhão, uma vez que eu lhe falei não ter ainda perdoado meu marido. E ele me falou que a falta de perdão era um empecilho, né? Mas que com o tempo esse perdão viria. Padre, eu não posso dizer que já perdoei. Ainda sofro muito com certas situações e a ferida ainda não cicatrizou. Mas ao mesmo tempo sofro
porque gostaria de receber a comunhão. Vou às missas e sempre me angustio, pedindo a Deus o perdão por todos os pecados que eu acho ter cometido na vida. Veja bem, essa pessoa não tem empecilho porque eu já cheguei até a conhecer um pouquinho a situação dela. Não há nenhum problema para a comunhão, porque ela não contraiu outro matrimônio, né? Ela é uma pessoa que se divorciou, por razões que nós não desconhecemos, né? Nós não sabemos. E ela não tem um outro marido. Então não é nenhum problema a Eucaristia para ela. Ela não vive em adultério, não tem nenhum empecilho. O padre, o que havia dito era que ela, na verdade, precisava passar pela experiência do perdão para receber Jesus. Eu particularmente penso, gente, que às vezes nós temos uma compreensão muito equivocada da Eucaristia, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a Eucaristia, ela tem que ser recebida por pessoas puras. Tá certo, é uma teologia válida. Mas veja bem, se a gente for pensar a palavra de Jesus, quando ele nos diz que ele veio para os doentes. Então veja bem, ela tem uma sinceridade de coração, ela não está em adultério, não é um pecado mortal, ela precisa passar pelo processo do perdão. Será que aqui a Eucaristia não seria um remédio para esse perdão chegar? Às vezes eu fico pensando que a gente se priva da Eucaristia, quando na verdade ela é o remédio para curar o que nós estamos precisando. Eu não posso crer que eu me afastar da Eucaristia só porque eu ainda não consegui perdoar, seja uma causa para eu estar distante da Eucaristia. Mesmo porque eu tenho que crer, né? Eu gosto de crer nisso. Não é que eu tenho que crer. Eu gosto de crer que Jesus, ele é justamente o complemento das minhas ausências. Cada vez que eu o recebo na Eucaristia, eu trago para dentro de mim aquilo que me falta. É bonito a gente pensar que a Eucaristia é o processo de configuração do humano ao Cristo. É a cristificação que acontece em mim no momento em que eu recebo a Eucaristia. Então eu não vejo nenhum problema, querida, que você vá curando a sua falta de perdão com a própria Eucaristia. Mesmo que se você toma nesta consciência, eu preciso superar o limite. Eu preciso perdoar o meu marido dentro de mim. Então a Eucaristia se torna um remédio. Mesmo porque você viveria essa Eucaristia, eu tenho certeza, pelo seu relato, por aquilo que eu sei da sua história, você viveria com muita honestidade e muita seriedade este encontro com Jesus. Aí a gente poderia dizer, padre, mas e aquela pessoa que contraiu um outro matrimônio, que está vivendo com uma outra pessoa? Aqui, minha gente, nós precisamos esclarecer uma coisa que às vezes falta dentro do nosso discurso, esclarecer. Nós temos duas presenças reais de Jesus na Eucaristia. Se eu não posso comungar, eu não estou privado da presença real de Jesus, porque a palavra é presença real também. Tão bonito você pensar isso. Cada vez que você lê o Evangelho, você tem sacramentalmente a presença real de Jesus naquilo que ele fala. É simples você entender isso. Quando você recebe uma carta de alguém que está do outro lado do mundo, aquela pessoa não é real nas suas mãos no momento que você lê a carta? Tudo aquilo que ela lhe diz, você consegue chorar. Você se emociona com as palavras que foram escritas porque houve uma ponte. A distância foi superada. As palavras cumprem o ofício de fazer ser próximo aquele que está distante. Eu particularmente sou adepto da palavra, eu gosto da palavra. Eu acho fantástico a gente pensar que a vida pode ser diferente a partir das palavras. O mundo pode ser diferente a partir das palavras, tanto da palavra que a gente fala, quanto da palavra que a gente pensa. Porque a gente sempre pensa também a partir das palavras. A presença de Jesus é real no Evangelho. É como receber uma carta que faz chegar aquele que estava distante. Então toda vez que eu leio a vida de Jesus, eu estou diante de sua presença real. Cada vez que ela é proclamada dentro do contexto sacramental da liturgia eucarística, então eu tenho uma presença real de Jesus me impactando do mesmo jeito que a Eucaristia pode nos impactar. Para muitas sensibilidades, para muitas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada com a palavra, eu posso lhe dizer que às vezes é mais fácil sentir a presença real de Jesus na proclamação da palavra que até mesmo na Eucaristia. Tudo depende da sensibilidade de quem está recebendo. Então não é nenhum problema para nós. Ninguém está fora do banquete. Ninguém precisa se sentir julgado fora. Não.
Só descubra que você tem um limite e que a partir desse limite você participa da outra presença real de Jesus. Só que aí você tem que ter um cuidado a mais, de no momento em que a palavra for proclamada, você faça ali a sua comunhão. Você viva o seu momento de intimidade com Jesus. Isso é muito bonito. Você perceber que a palavra estabelece pontes. A palavra faz chegar aquele que é ausente. E Jesus sempre vem para curar o nosso coração de todo o processo de ausência, de sofrimento. O que a gente não pode é perder a oportunidade de exercer bem a nossa palavra. Como administrar o ciúme? Eu tenho me tornado cada vez mais possessiva. Possessiva com meu marido, sobretudo com os meus filhos. Enfrento essa dificuldade no meu dia a dia e não sei se é a idade que está pesando sobre mim. Tenho muito medo de ficar sozinha. E com isso, tenho me apegado excessivamente aos meus filhos. Eles já estão na idade de saírem de casa, mas muitas vezes não saem porque eu fico impedindo essa partida que será inevitável, pois os dois já estão um com o projeto de ir para São Paulo e o outro para ir para Florianópolis. Me ajude. O ciúme sem dúvida, é natural na vida humana, né? Primeiro porque eu acho que o ciúme ele faz parte do amor. É impossível que exista amor sem que exista ciúme. Não é nenhum problema a gente reconhecer que sente ciúme. O ciúme é um desequilíbrio que nasce naturalmente toda. O que é o amor? O amor é aquela sensação que nós temos de aconchego, de lugar conquistado, não é assim? O amor que a gente sente nos dá esse conforto. O ciúme é toda vez que passa pela nossa cabeça a possibilidade de perder aquele conforto. Então é natural que nasçam inseguranças toda vez que a gente ama. Agora, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que o ciúme existe. Nós não podemos negá-lo. Então, Rosana, o primeiro passo é esse, é você reconhecer. Porque o grande problema é quando a gente lida com o ciumento que não se assume, que não reconhece. E é uma dificuldade muito grande para a gente reconhecer isso. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho medo de te perder. Então, identificar que muitas vezes o ciúme não tem motivos. Ele é fruto de uma bobagem. Porque se há um amor verdadeiro, se há um vínculo estabelecido, você precisa confiar na segurança deste vínculo. É meu amigo, é meu irmão, é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. Todos os vínculos, eles correm o risco de passarem pelo processo da insegurança. Agora, a gente precisa administrar bem. E ciúme de pai e mãe com os filhos, ele pode ser um ciúme castrador. Ele impede muitas vezes a pessoa de ir além, de conquistar um espaço. Porque isso também é perigoso. Quando a gente diz que ama, a gente precisa, no avesso dessa revelação, garantir ao outro liberdade. A gente não pode acreditar num amor que não dê liberdade, que não permita. Não é assim? Então a mãe que sabe que ele precisa estudar, que ele precisa ir buscar um futuro, e em nome desse amor ela quer proteger demais e impedir que o outro vá conquistar o seu espaço, então nós estamos diante de um amor nocivo. Porque a gente também precisa desacralizar isso, né? Que às vezes a gente acha que o amor de mãe é perfeito. Não, não é não. Amor de pai não é perfeito. Aliás, eu acho que o único amor perfeito que existe é nos jardins. É o único que a gente sabe que tem, é aquela plantinha miudinha, né? Todos os outros amores precisarão ser purificados ao longo do tempo. E já dizia com muita sabedoria e mestria o nosso querido poeta Drummond de Andrade. Ele dizia, amar se aprende amando. E o equilíbrio entre o amor e o ciúme, que não vai ter como você amar sem o ciúme como, traduzindo aqui, como insegurança e medo de perder, esse equilíbrio que vai acontecer à medida em que a gente se dispõe a amar. Então tá bom, eu te amo, eu tenho ciúmes, mas eu vou adequar um equilíbrio para que o meu ciúme não venha
até mesmo prejudicar a nossa capacidade de amar e de ter um vínculo. Porque é muito ruim a gente conviver com ciúmes. É muito ruim você ser vítima e você vitimar alguém com seu sentimento de posse. A mãe, por exemplo, ela precisa olhar para o filho como uma outra pessoa. O grande problema é que nós interpretamos o outro como nossa extensão, como nossa continuidade. E não é, isso não é uma verdade. O outro é um ser humano que tem uma vida própria. E o amor é a relação dessas vidas. O que é a relação? O encontro. Aquilo que a gente falava no início do programa. É o vínculo que vai sendo crescido, estabelecido, e que vai dando essa segurança natural. Precisa de amar e ser amado. Porque é isso que dá o conforto existencial de você sentir-se bem, sendo quem você é. Não adianta você ter muito dinheiro, você ter um bom emprego, você ter sucesso, se você não tem gente que te ame quando você volta para casa. Isso é muito sério. Recorda-se de uma frase que eu acho que eu já partilhei com vocês aqui. Quando eu fiz um show lá no Palácio das Artes, um show muito bonito que eu tive lá o ano passado, eu estava muito emocionado. E quando terminou o show, quando eu estava voltando para o hotel, eu li Paulinho Pedra Azul, um dos maiores poetas de Minas Gerais, cantor, compositor, que embalou muito a minha vida com as suas canções, é um grande amigo meu hoje, mandou no meu celular assim: que muito mais que ter 2.000 pessoas te aplaudindo, você tem alguns poucos amigos que possam lhe receber depois do aplauso. Isso é muito verdadeiro, minha gente. De nada vale você conquistar, alcançar, chegar longe, se você não tem alguém que te olha de perto. Tudo aquilo que você alcançou longe, que você foi distante, que você ultrapassou barreiras, fronteiras, só tem sentido se tem alguém que te olha de perto. E essa proximidade, a intimidade da nossa casa, né? Isso é importante demais. A gente estar cercado de pessoas que a gente confia, de pessoas que você sabe que te amam, que não vão envenenar sua comida, né? Ou que não tramarão contra você. Defenderão de cunhas e dentes, né? Os bons amigos são assim, né? Eu posso até falar mal dos meus amigos para eles, mas não deixo que o outro fale. Não é assim? É o amor. É o equilíbrio estabelecido. E o ciúme é muitas vezes a tentativa, né, a tentação humana de desmoronar isso tudo por causa de um desequilíbrio. Não. O amor, ele faz bem demais à vida humana porque ele nos coloca nessa segurança. Mas você, toda vez que sentir essa tentação de pensar que o outro é o ponto total do seu equilíbrio, não destrave essa compreensão. Não precisa ser assim. O ciúme nasce muitas vezes da interpretação errada que nós fazemos do outro. O outro não é você. O outro não é a sua continuidade. E amar consiste em você olhar para o outro, mesmo distante, sabendo que você tem a proximidade com ele também. E por isso que a gente sempre volta para ficar ao lado das pessoas que nos deixam livres. Se insiste demais para ser seu amigo, é natural que você não queira. Porque o amor, a amizade, só nascem de processos naturais, de afinidades que vão acontecendo. Se existe insistência demais, não tem o encanto, não é? E a amizade não é assim, não. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Não, não é assim. A vida, de vez em quando, dá aquela oportunidade do encontro, encontraram de verdade, não foram peso um para o outro, e aí as coisas nascem naturalmente. O ciúme é aquela tentativa de acorrentar o outro, é a tentativa de fazer o outro ser a sua extensão, ser a sua continuidade, é impedi-lo de ser quem ele é. Minha gente, às vezes nós temos a doce ilusão de que nós queremos ser amigo do outro, mas na verdade nós queremos usá-lo como nosso troféu. É horrível isso. Mas muitas pessoas vão se aproximar de você, não é porque querem ser sua amiga, não. É porque querem te ter na mão como se você fosse um troféu. Eu sou amigo de fulano de tal. Bobagem isso. Os vínculos mais antigos, por isso, ontem eu escutei isso. Eu, por exemplo, tenho muitos vínculos novos, muitas pessoas que entraram na minha vida. Mas até nessas novidades eu já descubro alguma coisa antiga.
É como se tivesse anos e anos e anos de convivência. Agora, olhe para os seus vínculos mais antigos. Quantos prevaleceram? Aí você vai entender. Você já teve ciúme, você já teve a tentação de possuí-los, entendeu que não precisava possuir para ter. E que o amor nasce dessa gratuidade. Olhe para os seus filhos. Na tentativa de aprisioná-los, você causou um impasse terrível de convivência com eles. Pai não tem que aprisionar os filhos. Precisa orientar, precisa ser na presença na medida certa, mas não tem que aprisionar. Você precisa dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Ah, eu queria ser pianista, não foi? Você vai ter que aprender esse piano. Não. Ninguém tem que aprender piano porque você não aprendeu. Isso é uma chatice. Isso acontecia 10, 20 anos, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem paciência de fazer uma coisa em nome do outro. Isso é bobagem. Seu filho tem aptidões diferentes. Seu filho tem mundo diferente. Cabeça diferente. O que você é com aquilo que a cria das suas carnes é. Isso é amor. É a disposição de estabelecer o vínculo para a vida inteira, mesmo que a gente seja diferente um do outro. O ciúme é a tentativa de segurar o outro em nós e muitas vezes impedir de que o outro seja ele mesmo. Muitas vezes nós matamos a nossa vida ou matamos a oportunidade de viver bem porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Que essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não.
Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem. Aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar a alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei. Isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto. Corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro.
É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje eu até escrevi sobre isso. Muitas vezes, nós lamentamos perder. E quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos vivendo. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. É você, eu. Precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos. Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo
Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia, pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. E é claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem. E o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, e isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho,
mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande.
Mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer, está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Não faz sentido ser um homem magoado, ser uma mulher magoada. Não é inteligente. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina! Que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu, particularmente, não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado.
Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É, sobretudo, constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito. Há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama. Essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de Eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia e o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo, a gente não quer que o senhor simule um casamento para nós, eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, né, de acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura, viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, no momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou, porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu.
e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos. Mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes, um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe? Às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Porque o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção. Não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, esses estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Sim. Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo, eu faço comigo. Pode observar, às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8... Não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe. Nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Porque se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também no discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração,
sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda. Padre Fábio, meu nome é Maria e gostaria que o senhor me desse um conselho. Eu sou a caçula de 4 irmãos, sempre fui criado com muito amor e cuidado por todos de minha família. Mas infelizmente isso prejudicou na formação de minha personalidade, pois me tornei uma pessoa dependente da aprovação dos outros e com dificuldades de encontrar algo que eu realmente goste de fazer em termos de profissão. Ou até melhor, até gosto. Já terminei um curso superior, sempre fui muito estudiosa, só que fico com medo, ansiosa, ao realizar tarefas básicas de minha profissão e ao enfrentar novos desafios. E isso me angustia e tem sempre me acompanhado. Deus sempre foi muito bom comigo, Padre, e quero muito perder este medo. Sou consciente de que preciso perdê-lo, só que não estou conseguindo. Padre, eu gostaria que o senhor me desse uma orientação. Quando o processo de educação, ele nos atinge por inteiro, né? E ser educado é a gente receber constantemente influências dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos professores, dos amigos dos nossos pais que frequentam a nossa casa, enfim, de todas as pessoas que de alguma forma têm acesso a nós. Como você reconhece este medo, essa incapacidade de tomar decisões, é bem provável que você tenha passado por um processo de educação. Não sei quem foi mais determinante na sua educação. É interessante que quando a gente vai analisar com mais calma uma realidade, algum problema mais concreto, né, e a gente tem condições de acompanhar a pessoa por um período mais longo, a gente acaba descobrindo qual foi a figura mais ascendente sobre a pessoa. Aquela que de fato determinou a personalidade. Geralmente existem alguns pais que são mais fortes no processo da educação e os filhos acabam tendo muitas características do pai. Mas existem famílias que são mais maternas. E é até interessante, pode ser que você nunca tenha parado para pensar muito sobre isso, mas é bom que cada um de nós saiba quem é que teve mais influência sobre a minha personalidade. Porque aí você tem como consertar muita coisa também, porque você é quase que um espelho naquilo que você olha, né, no outro. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, e ele me confessou que ele não sabia comprar uma roupa se a mãe não estivesse do lado. E eu disse para ele, meu amigo, isso não é nada saudável para você. Você tem 20 e poucos anos e ainda depende da sua mãe para comprar uma roupa. Ah, mas a gente cresceu assim, lá em casa a minha mãe faz questão de ir comprar a roupa para a gente e acabou que eu não me acostumei, eu não sei entrar numa loja para comprar. Pronto, isso não é uma atitude de uma pessoa madura. Porque no dia em que a mãe não está do lado, ele não funciona. A pessoa fica extremamente dependente da mãe. E para ele, qual que era o exercício prático? Começar a exercitar-se em entrar numa loja e comprar aquilo que ele quer. Desvincular um pouco a vontade dele da vontade da mãe. Perceber que é um indivíduo, que ele é diferente, que ele não é a extensão da mãe. Quando a gente educa uma criança, há duas possibilidades. Ou nós vamos educá-la para um processo de heteronomia e depois de autonomia, ou nós vamos educá-la para um processo de, aquilo que na psicologia a gente chama, você usou o termo dependência, né? Eu diria uma falta de quase que uma lacuna na personalidade, a ponto de impossibilitá-la de tomar decisões importantes, por exemplo, sem que ela esteja aprovada por um monte de gente por trás dela. Essa falta de autonomia é um problema muito sério, que nós podemos identificar desde o processo mais tenro da nossa idade. Quando ali você era criança e você dependia muito da aprovação do pai, da mãe. Infelizmente, quando as pessoas já estão crescidas, o processo de retorno para essa autonomia ele é sempre mais doloroso, ele é sempre mais difícil, mas é possível. Como? Quando você começar a se exercitar nas pequenas coisas. Agora eu falo para você que é mãe. Cuidado para você não educar os seus filhos como uma extensão de você. Extensão é aquilo que continua. Nós temos que continuar você. Um filho sempre é a continuidade da mãe e do pai, mas ele não pode ser a reprodução. Porque se você faz do filho, cria dentro do filho a necessidade de ele reproduzir o que você foi e o que você é, ou então o que você nunca foi, porque projeta nos filhos os seus sonhos e necessidades, você está educando esse filho para que ele não assuma a autonomia.
Eu sei, minha gente, que para você que é mãe, para você que é pai, é difícil. Você nunca sabe quanto é que você está controlando ou quando é que você está cuidando. O cuidado é diferente do controle. E dá trabalho saber isso. Dá trabalho. Exigirá de você uma observância constante das suas atitudes. Ou nós vamos cuidar, ou nós vamos controlar. Educação cuja base é o controle, os filhos não terão autonomia. Eles serão controlados. Uma criança, quando ela não tem nenhuma regra para ela vive um processo de anomia. Para ela, não há nenhuma regra. Ela faz o que ela bem entender. Depois que ela assume já uma certa maturidade, ela entra dentro do processo de heteronomia. Isto é, eu obedeço porque eu vejo alguém obedecendo também. A autonomia é quando você não precisa ver o outro obedecendo. Você já obedece porque você descobriu o valor daquilo. É a pessoa ser capaz de descobrir o valor por ela mesma. Veja bem, pessoas como a Maria sofrem essa dificuldade. Ela não vê o valor por ela mesma. Ela está sempre na dependência de alguém que viu por ela. A dependência de pai e mãe tem limite. E nós precisamos estabelecer esses limites. Quem estabelece? Claro que deveria ser pai e mãe. Se eles não sabem estabelecer, o filho vai chegar um momento em que ele vai ter que reivindicar isso. E às vezes, Maria, esse problema que você nos conta aqui, ele é o problema de muitos de nós, de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que também sofrem desta dependência, desta incapacidade de assumir uma vida com as próprias mãos. Quando é que você vai perceber que está controlando o filho? Quando você estiver desrespeitando a maturidade que o seu filho já tem para decidir. Cuidado é quando você faz pelo outro aquilo que ele ainda não pode. E o processo de educação é isso. O bom pai e a boa mãe é aquela que fica do lado até o momento em que o filho aprende a fazer sozinho. Ele está educando para que o filho crie autonomia. Isso porque é uma questão de responsabilidade. Eu não sei se eu vou ficar ao lado do meu filho a vida inteira. E se eu morrer amanhã? Será que o meu filho está preparado para enfrentar o mundo? Cuidar é isso. É você fazer pelo outro o que ele não pode. Quando você percebe que a experiência do cuidado extrapola e desrespeita a liberdade do outro e a possibilidade do outro fazer sozinho aquilo que ele já sabe, então você está controlando. Porque o amor, ele tem facetas muito estranhas. Muitas vezes, controlar a vida do outro é um jeito estranho que a gente tem de dizer que ama. Mas esse amor faz mal. Esse amor não educa, esse amor não promove, porque ninguém gosta de ser controlado. Quais são as consequências disso na nossa vida, minha gente? Falta de coragem, muitas vezes. Falta de iniciativas. Hoje a gente encontra tanta gente assim apática diante da vida, não é verdade? Não sabe nem aproveitar as possibilidades que tem. Ou o pior, não sabe nem cavar a possibilidade. Educar um filho para não ter autonomia é você prendê-lo a você a vida inteira. E na hora que você morre, o que é que sobra do seu filho? Tanto é que uma boa educação, ela será percebida, e os resultados de uma boa educação serão percebidos à medida em que o pai é ausente e o filho continua conseguindo viver. Porque quando você retira o pai e a pessoa perde o elan da vida, a vontade de viver, então significa que aquela pessoa não foi educada para a coragem. Pode ser que a pessoa que sofra o controle, ela fique até acomodada e goste daquilo por um tempo, mas depois estoura. Mas existem muitos casos em que você vê uma verdadeira aversão do filho com os pais, ou do filho com aqueles que o controlaram. A pessoa ganha uma verdadeira aversão àquela que estabeleceu o controle um dia. Por isso que vira uma relação muito agressiva, vira uma relação, parece que bomba relógio, a qualquer hora explode. Muitas vezes as agressividades, elas têm a sua origem aí. É uma forma de reação ao controle. Ninguém quer ser controlado. As relações familiares, elas estabelecem um jeito, um processo de vigilância e de punição. Aí vamos voltar a Jean Piaget. Ele dizia que quando uma criança não obedece por ela mesma, ela obedece porque ela está sendo vigiada ou porque alguém pediu que ela fizesse assim,
ela está no processo da heteronomia. Mas o que Jean Piaget sugere é que da heteronomia a pessoa alcance a autonomia. Porque a realização humana só é possível na autonomia. Quando você assume as rédeas das coisas. Quando você se torna responsável o suficiente para você poder dar os seus passos. Para você tomar as suas decisões. É claro que nós sempre vamos pedir opiniões. É claro que nós vamos estar sempre assessorados de pessoas que nós amamos, que nos amam, que vão nos ajudar a buscar o caminho certo. Mas eu tenho que ter a maturidade de buscar o meu caminho por mim mesmo. Foucault, o outro autor do Vigiar e Punir, dizia que a sociedade fica fragilizada justamente no momento em que as pessoas perdem o poder de escolher. No momento em que elas estão despreparadas para exercerem as escolhas. Esta vigilância e esta punição ultrapassa de maneira tão cruel a experiência humana que ela vai gerar um bando de pessoas controladas. Esta experiência de ser e estabelecer controle é absolutamente doente. E como é que a gente vai resolver isso tudo dentro da nossa vida? Depois de Piaget, depois de Michel Foucault, depois de tanta coisa falada. Pode ser que você, aos 80 anos de idade, ainda experimente dentro de você o mesmo que a Maria. Pode ser que você tenha sido educado sem consciência. Pode ser que os seus pais não tenham tido formação para lhe educar para a coragem, para a liberdade. E de repente eles fizeram de você uma pessoa totalmente dependente. E ainda hoje você sente lacunas lá dentro do seu coração. Nunca é tarde. A gente pode se exercitar em pequenas coisas. A gente pode se exercitar em pequenos detalhes, que a nossa maturidade nunca ela está esgotada. Haverá sempre alguma coisa que nós poderemos conquistar. E é maravilhoso a gente pensar isso. Hoje você ainda tem muita coisa a trabalhar no seu coração. Que a vida seja sempre um processo dinâmico de crescimento. Por isso, Maria, ainda existe muita coisa que você precisa e pode alcançar. Vai trabalhando aí dentro do seu coração esta autonomia nas pequenas coisas, vai trabalhando a sua vontade de vencer nas pequenas coisas e você pode ter certeza que você vai alcançar um bom resultado.